Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do TexTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. O nosso compromisso é toda semana trazer para vocês histórias de sucesso, amigos da casa e umas pinceladinhas no mundo tributário. E hoje não pode ser diferente, estou aqui com cliente da casa que, olha só, quando os nossos colaboradores da BMS verem que és tu que está aqui, vão todos saberem que é meu cliente que eu mais luto. Estamos aqui com o Roberto Ranieri, vice-presidente da Plena Saúde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Ainda mais hoje que eu fui saber todo o valor que a BMS já me trouxe de economia. Hoje a gente está aqui à disposição de contar um pouquinho da nossa história. Vou te contar uma história de bastidores. A tua equipe técnica é muito boa. E a gente trabalha na BMS, além de gostar do que faz, a gente adora pessoas. E a gente adora a tua equipe, que é muito próxima da gente. Então, e a gente conversa, a gente discute matérias, a gente discute propostas. Então, a empresa, a Plena Saúde, está sempre muito quente dentro da BMS. E eu sou conhecida internacionalmente pela minha chatice. No meu aniversário eu recebo cartinhas, assim, minha chata preferida. Então, todo dia eu bato assim, aí, tem alguma novidade para Plena? Tem alguma novidade para Plena? Eu falo, pelo amor de Deus, não é possível. A gente já fez tudo na Plena que tinha direito, mas graças a Deus, o mundo tributário, ele é muito dinâmico. Enquanto a gente está conversando aqui, certamente teve uma alteração na legislação que a gente pode trazer algum benefício para vocês. Então, vocês são muito famosos dentro da BMS. Obrigado. A gente luta muito por vocês, mas muito obrigada pela confiança. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Plena. A BMS já é fã, mas vocês também vão ficar. É uma empresa... Me conte um pouquinho dos números de vocês, onde que vocês estão, como que começou, para que o nosso público entenda também. Vou dar uma resumida, empresa familiar. A gente tem 35 anos de história, fundada pelo Dr. Ranieri, meu pai. Eu sou a segunda geração da empresa. E a gente tem uma operadora de plano de saúde verticalizada. O que é verticalizada? A gente tem 3 hospitais e mais 9 centros médicos, pegando toda a grande São Paulo. Então, a gente vai de Jundiaí até Mogi das Cruzes, pegando todos os municípios aí nessa circunferência, Guarulhos, Osasco, ABC. Hoje a Plena tem 140 mil clientes de plano de saúde, 25 de plano odontológico, que é outra vertical que a gente tem, e 1.200 funcionários. Em número de faturamento, a gente deve encerrar o ano perto de 400 milhões de faturamento. Então tem muita guia e muito imposto para pagar. Então sempre que a BMS traz aí uma notícia boa para a gente, eu falo que é dinheiro na veia, né? Porque a gente estava falando agora, faturamento não quer dizer que é dinheiro na veia, mas conseguir reduzir tributo ou qualquer custo que seja é dinheiro... E a gente sente na hora, né? Não é uma coisa, vamos entrar com uma tese para se der certo. Não, é na hora, então é muito rápido. Quando eu levantei aqui que eu falei os 3 milhões, eu fiquei até chocado assim, com o valor. Eu falei, puta, eu vou apertar o pessoal para ver se consegue mais coisa lá. Calma. A gente está executando um trabalho hoje para entregar amanhã. Que bom. E o desafio nosso, que o setor nosso, a margem é muito apertada, então assim, como a gente cresceu 50% nos últimos 12 meses, então isso demanda muito capital de giro, demanda investimento, então qualquer coisa que aparece, que nem isso daí dos impostos, ajuda muito a gente a acelerar o nosso crescimento aí. E a gente torce por isso, estamos aqui para contribuir. E a saúde, hoje a gente vê que a gente vê empresas familiares, que normalmente são, né, as empresas de saúde complementar são empresas familiares que foram crescendo, assim como vocês, e vocês cresceram exponencialmente nos últimos anos, e o que não é tão comum no mercado. O mercado está sofrendo um pouquinho. Quais foram as estratégias que vocês adotaram? O nosso mercado, assim, nos últimos 10 anos, ele é um mercado que é difícil ter gente nova. Até abre uma operadora, mas é um mercado que está consolidando muito, né? Tem muita barreira de entrada, regulatória, de investimento. Então, eu falo, quando eu vejo que alguém montou uma operadora, eu falo pro cara, você não tinha mais nada para fazer. Porque a gente responde para ANS, a gente responde para Procon, Reclame Aqui, um monte de conselho, seja de enfermagem, farmácia, CREMESP. Então, é um setor muito regulado e a segurança jurídica é muito fraca. Então, por mais que você tenha um contrato lá, o cara entra no judiciário e consegue uma liminar. Então, é muito difícil. Você precifica uma coisa, então não quer dizer que essa água aqui que você
Custou R$10, você vai vender por R$20. Em saúde, você só sabe o valor que o cara tá te pagando, mas ele pode custar uma infinidade por causa da falta da segurança jurídica. Então, de modo geral, a gente tinha mais de 1.000 operadoras no Brasil. Hoje, salvo engano, deve ter umas 600. Então, fecha um volume alto. Porque é um setor difícil, a margem é muito baixa, a insegurança é difícil e a maioria das empresas foram fundadas por médicos. Nada contra médico, meu pai é médico, meu irmão é médico, mas assim, chega um momento que você precisa profissionalizar a empresa. Então, você tem que trazer gente que complemente. E se você não fizer isso, você acaba virando o próprio problema da sua empresa. Então, assim... A gente vê muito, a gente atende muito. Então, as empresas do setor, a gente vê realmente são médicos que tinham algum skill para empreender e aqueles que conseguem fazer essa gestão compartilhada realmente têm um diferencial e são exponenciais, como uma Reddor da vida. A própria Intermédico, uma Amil, começaram familiares e foi estruturando. Isso. E os médicos, normalmente, têm aquela profissionalização ali, sabem muito da medicina, da técnica. Dificilmente vão ter tempo, porque também estão estudando muito para entender de gestão, de negócio, de crescimento. E a gente tem esse problema que acontece da redução do skill e também da judicialização. A gente tem visto. Do nosso caso, eu falo, a gente chegou a bater um teto há uns 3 anos de 110 mil vidas, aí a gente recuou para as 90 mil vidas, que foi justamente isso, a gente bateu o teto da nossa capacidade de gente. A gente não tinha formado gente para as coisas novas, assim, que até a gente não passava no radar que o que a gente precisava. A gente, vamos precisar só do diretor médico, de uma gerente de enfermagem. E começou a surgir outras demandas. Então, nos últimos 6 meses agora, eu falei, eu não quero passar por isso, porque o CAC é tão alto, o converter é tão alto, a margem é tão baixa, que quando você vende e depois volta, aquela receita ela sai, mas as contas acabam continuando vindo por mais 60 dias, seja de hospitais, clínicas. Então, dói muito reduzir a base de clientes no nosso mercado. Ao menos que seja uma base deficitária. E realmente mas se reduzir uma base não deficitária... E para mim, que eu gosto de puxar essa parte comercial, é muito doído ver a base reduzindo. Então, eu olho todo dia a base de clientes crescendo. Eu quero crescer, eu quero ver. A nossa meta são 200 mil vidas, que aí quando a gente bate $500 milhão de faturamento, que é um número que a gente quer trazer e que a nossa estrutura comporta. Não é um número cabalístico. Então, a gente trouxe pessoas para ciclo de receita, trouxe diretoria médica já de empresas maiores, porque a gente viu, não adianta eu trazer um cara de uma empresa do mesmo porte que a minha ou menor, tem que ser alguém que já fez aquela caminhada, né? Você quer fazer uma maratona, você vai treinar com um cara que já fez uma maratona, não com um cara que faz uma corrida de 5, 10. Então, a gente criou essa casca de falar, as pessoas vão custar mais caro, o modo de lidar é diferente, né? Porque empresa de fundador é muito meio que top-down, eu quero isso. Empresa de dono. Empresa de dono, eu quero isso. Sou eu que mando. Por mais que não faça menor sentido, o cara lá que é um coordenador supervisor, ele não vai te confrontar, mesmo que ele tenha os argumentos. Ele vai falar, meu emprego aqui, tá bom. Tá mandando eu pular ali, eu vou pular. Agora um perfil de diretor, mesmo um gerente ou superintendente, tem uma carreira a zelar, algo que era entregar. O dele tá junto ali, né? Então, se for pro buraco, vamos falar depois. Sei que ele deixou o negócio ir pro buraco. Então, pra gente também é um processo novo lidar com essas novas formas de pessoa. O cara tem que colocar a opinião dele, tem que argumentar. E as pessoas se colocam. Trabalhar muito mais em dado, que era um negócio que a gente era muito... Negócio de dono também. Eu tô vendo as coisas aqui. Hoje eu falo que a gente tem um Boeing para pilotar, não é um teco-teco. O teco-teco você pilota olhando pela janela, que não tem instrumento. A gente, praticamente, hoje, a gente passa, assim, umas 2 vezes por semana só olhando para o Power BI. E olhando, a gente consegue ver a empresa inteira, sem estar em nenhum lugar. Não que não tenha valor andar é muito importante, mas você tem que saber, você tem que ter a retaguarda do dado ali, cruzando ele. Então, é um exercício também novo. Eu falo pro pessoal, hoje mesmo vindo para cá, eu falei pro pessoal da contabilidade e do financeiro, eu falei, só de imposto, tributo entre BMS e a outra empresa, a gente já trouxe 50 milhões de reais. Eu falei, fui eu que trouxe 50 milhões de reais. Eu preciso que vocês me ajudem procurando coisas novas aí que estão penduradas, que dá para cortar, porque é um dinheiro que tá aí. Então, eu falo, juntar gente boa é o desafio, porque às vezes o pessoal não está disposto a isso.
Você tem que estar disposto a investir, tem que estar disposto a educar o cara, tem que estar disposto a compartilhar a decisão e tem que estar disposto a deixar ele errar. Porque na primeira, o pessoal falou que a gente lá tinha uma cultura muito de super-homem, achar que alguém tinha a capa de super-homem, e na primeira tropeçada do cara ele virava vilão. Porra, calma, o cara tem uma curva de aprendizado, tem que deixar ele fazer as coisas, você tem que dar o norte para ele. Então, é um processo que eu vejo assim que, à medida que a empresa vai crescendo, você tem que sair de uma posição muito operacional, mais de educar, de mostrar o caminho, e de deixar as pessoas boas, trazer gente boa. Estratégia. Porque pessoa boa entrega. Pessoa boa custa barato. O cara, ele sabe o que ele tem que fazer, você não tem que ficar falando. Você tem que só ajudar ele a não se perder no caminho ou se alguém tentar desanimar ele. Tem a diferença entre caro e muito dinheiro. Às vezes é muito dinheiro, mas tem uma entrega excepcional. Com certeza. Caro, pode ser até pouco dinheiro, mas quando não entrega, realmente é caro. E o João Adib sempre fala nas entrevistas dele que ele via o setor de RH como custo, o setor do departamento de pessoal como apenas despesas, e colocou 1, colocou 2, colocou 3, quando colocou 5, ele falou, não, olha só, não dá mais. Vou colocar aqui uma pessoa que trabalhou numa empresa que foi de 5 mil para 150 mil. E a primeira coisa que ela me falou, ela falou, vou demitir metade da sua diretoria. Está preparado? E com a Plena, a gente também conseguiu fazer uma redução de custos do RH super dinâmica, super importante, uma redução do custo das suas contribuições sociais, mas porque alguém parou para ouvir. E esse alguém foi você. Eu lembro que a gente tinha um menino comercial, até gostaria de compartilhar essa história. Ele entrou lá na BMS, era uma menina que tinha um sangue no olho, mas sequer sabia o que era CNPJ. E a gente treinou ele muito, a gente gosta de treinar, a gente gosta de gente, gosta de planejar, a gente também olha muito para dados. E fizemos um levantamento, ele mandou uma mensagem para ti no LinkedIn e foi respondida. Então, assim, não é só querer crescer, mas também tem que saber ouvir. Sim. Estar aberto a ouvir. Né? Total. Eu falo, vocês ainda têm aquela sala com o letreiro? Tem, é antiga. Todo mundo tava com fone ali. E eu falo, pessoal, eu consumo bastante LinkedIn, tem muita gente que consome, então para quem aposta na ferramenta, é bom que você consegue chegar no cara ali, porque às vezes ele tá ali, aquele ou não, às vezes é um meio social que ele tá vendo. Eu mesmo não tenho Instagram, não tenho Facebook, então o LinkedIn você tá consumindo coisa. Do próprio Adib eu vi lá. E é isso, você criar uma consciência e falar, meu, onde eu quero chegar? Eu tenho que trazer gente que tá vindo de onde eu quero chegar, não da onde eu tô. Senão você fala pro cara, eu vou subir, eu quero subir o Everest. O cara fala, não, é impossível, não dá pra fazer isso. Então, quando a gente fez aquela reunião lá, e eu realmente sou muito... Falei nessas coisas muito imediatista. Quando falou a potência, eu falei, cara, e é no êxito ainda, né? Então eu falei, por que não? Vamos embora. Então, todo mundo que me traz umas propostas que nem vocês em outras frentes, e deu certo, não é aquela coisa de judicializar para esperar 1 ano, 2 anos. Não, no mês seguinte já tá tendo economia real. Esse contrato agora é em 2 dias. A gente levantou na segunda, na terça a gente apresentou e amanhã, hoje é quarta, e amanhã a gente vai entregar em 4 dias. E outra coisa também falar assim, que uma coisa que a gente tinha na empresa, a gente tinha muito preconceito, seja de consultor, de empresas que nem vocês, assim, e aí quando aparecia uma coisa dessa, achava que era culpa de alguém de dentro que não tava. Não é, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, não dá para olhar tudo, não dá para ser especialista, então se você pode contar com isso, super ok, porque o pessoal tá fazendo dia a dia, o dia a dia já consome demais. E se eu for ter um especialista nisso, ou vai me custar muito caro, ou eu vou perder o viés. O viés do meu pessoal é selecionar boas pessoas, manter elas, fazer realmente o treinamento delas. Por mais que eu tenha o pessoal ali de folha, cara, é uma habilidade. E aqui no Brasil é o que você falou, né? Hoje você tá fazendo, amanhã mudou, mas não avisou ninguém. Não avisou ninguém. E os sistemas não mudaram, tá todo mundo... E o sistema tributário brasileiro, ele é muito complexo. A Receita Federal, o governo, né, a União, ela legisla, né, através das suas instruções normativas, tem as leis. Então, eles sabem todo o arcabouço legal que as empresas devem fazer para pagar os seus impostos. Só que eles não te contam. Procure você. Então, todos os meses,
a Receita Federal, ela sabe quanto que deveria estar esperando que a sua empresa pague de imposto, mas ela não te conta. Ela pede para o teu contador fazer toda a conta para contar para ela o que ela já sabe para ver se está correto. Se eventualmente ela discordar, ela pede um pedido de esclarecimento ou te manda uma multa. Se ela se for a maior, fica quieta. Bolso da União. Então, é contraproducente. Não era mais fácil mandar uma guia dizendo, olha, o que a gente sabe aqui, nós já temos aqui o Big Brother tributário. A Receita Federal já Se sabe. concorda ou não? Concorda ou não? Não concordo. Não concordo. Então, 15 dias para fazer uma manifestação e acabou. Seria muito mais fácil do que fazer essa reforma tributária que muitas áreas estão de cabelo em pé. Pra gente mesmo ia ser um negócio, puta de um transtorno. O ISS que falaram que é na base do tomador, que até então cada operadora fazia na sua base, na sua base do seu CNPJ, onde era a matriz por conveniência. Aí a gente começou a ir para outras, distribuir que na base do tomador. São Paulo veio falar com a gente, falou, por que vocês estão tirando aqui de São Paulo a arrecadação? Eu falei, mas parece que a gente tá fazendo alguma coisa que você não sabe, tipo... Foi instituído que a gente é na base do tomador. Não, vocês têm que voltar. A base fiscal de vocês é aqui. E você tem que, se você não tem alguém para realmente conseguir dialogar, explicar, cara, você literalmente você começa a pagar em dobro. Outra coisa também, como a gente atende órgãos públicos, saiu a norma de reter o imposto de renda na fonte. Mas eu sou lucro real, eu não sou presumido. Como assim? Como você sabe qual que é o meu resultado? Então, eu não estou tendo resultado e estou pagando imposto de renda retido na fonte de um contrato que... Fora que ali também a parte... Eles retêm o ISS do município, considerando essa base do tomador, e depois, na hora de você gerar a guia, vem o ISS de novo. Então, você tem que realmente ter pessoas especializadas, que nem sejam vocês e outros, porque não tem como você ter velocidade no dia a dia para fazer isso. Aí você pega 1 mês, 2 meses, 3 meses, pô, você já pagou um dobro do imposto do que é o normal, ou tá retido lá, ou daqui a pouco você tá sem CND, ou daqui a pouco você tá tomando uma autuação de uma coisa que você não tá fazendo errado. Sequer sabia, por vezes. Sequer sabia que você estava fazendo errado, se não estava fazendo errado, se estava com problema de CND, porque vocês estão concentrados no negócio de vocês. Se vocês estiverem se concentrados no negócio tributário, vocês viram consultoria tributária. Hoje a gente já vê muito valor, é lógico que a gente estava até comentando, nesse mercado tem muito picareta, né? Tem muito vendedor de sonho, que a gente mesmo no passado já vivenciou isso, então ter essas credenciais assim, hoje eu recomendo bastante a BMS e outros parceiros de outras frentes, porque a gente precisa disso, né? Só da gente falar, só de você errar menos, sabe? Ó, evitar os problemas, você já tá 90% do caminho resolvido. Você não bater com os problemas aí. Ai, graças a Deus, a gente agradece a confiança. A gente também é super fã de vocês. Planos para 2025. Conta. Que a gente... Vocês têm hospitais também. A gente não falou. Tem 3 hospitais. Falou sobre a gente isso. tem Mogi das Cruzes, Pirituba, que é São Paulo, e Franco da Rocha, e tem mais 8 centros clínicos. A gente tem Jundiaí, Osasco, Cajamar, Lapa, Guarulhos, Itacoaxetuba e Arujá. A gente ainda quer aumentar essa expansão, então a gente pega de Jundiaí até Mogi das Cruzes, do lado de fora do rio. O rio que eu falo é a Marginal Tietê, para você não conhecer aqui. A gente quer depois ocupar essa tranche aqui, para ir para a Zona Sul e para ir para o ABC. Mas a gente está se fortalecendo realmente no Alto Tietê aí, deixar a nossa estrutura própria bem parruda. Hoje a gente resolve 95% do que a gente tem dentro de casa, dentro das nossas unidades. Bom. A gente consome só 5% no mercado. E hoje o único equipamento que a gente não tem é uma hemodinâmica. Estou contando com a BMS para fazer a gente economizar mais uns 5 milhões aí. Aí dá para a gente comprar essa hemodinâmica e a gente passa a ter toda a vertical de saúde. Toda mesmo. Todos os exames, todos os procedimentos dentro de casa. Para 2025, a meta era agora, 2024, bater a 200 mil vidas, mas a gente não conseguiu chegar nisso. Vamos chegar nas 150, que era a meta mínima. E aí, para realmente 2025, a gente quer bater aí 250 mil vidas, que a gente chega na casa de 500 milhões, 600 milhões. Número mágico. De faturamento. Não é mágico. Eu falo que para a gente acaba sendo o nosso break-even. Em que sentido? A gente passa a ocupar 100% dos nossos hospitais e das nossas clínicas. Então, assim... É o máximo que eu consigo crescer com o mínimo de investimento, entendeu? Esse que é o meu desafio, porque como é o nosso setor, você construir um hospital é muito investimento, a gente está falando na casa entre 50 e 100 milhões, então a gente quer realmente consumir o máximo que a gente já tem dentro de casa para depois pensar em construir mais coisa.
Eu falo, o desafio do nosso setor também é um setor que você vai usar um hospital credenciado, você vai usar uma clínica. No começo é tudo mil maravilhas. Depois o Quando cara... vem a glosa. Não, glosa não. O cara começa a cobrar mais coisa. A glosa é o que a gente teria que aplicar por conta de o cara tá internando desnecessariamente, pedindo muito exame. Nesse meio existe uma falta de transparência muito grande. Aí que eu falo que ainda é um desafio de saúde. Os hospitais compartilharem. Compartilha a sua taxa de mortalidade, compartilha a sua taxa de infecção, sua taxa de reoperação. Porque aí sim a gente já está vendo indicadores qualitativos. Hoje o pessoal olha muito hotelaria. O pessoal acha que o hospital é bom porque o quarto é bonito. Mas ele não sabe os números daquele hospital. Por exemplo, vai saber qual que é a taxa de sucesso dos processos da BMS. A gente sabe quais são essas... Se for comparar com outro escritório, puta, ele tem essa taxa de êxito. Em hospital você não sabe. Você não sabe quem que é bom, quem que não é bom. Tem um selo ali, Joy Commission, ou outro selo, mas pro cliente mesmo ele não sabe. A pessoa não sabe se a nada. comida é boa, se Comida não é boa, tem a Alexa no quarto, a TV de 42, é isso que o pessoal acaba olhando. Só todo mundo vem trazer um lanchinho. É isso daí. Esse é o parâmetro de qualidade de saúde. E que fora do Brasil não é assim, não existe esse glamour todo. As coisas são baseadas realmente na saúde. E inovação, vocês estão investindo em inovação agora? É necessário, eu já sei que vocês estudam dados, BI, inteligência artificial, todos eles já estão abarcados no negócio da Plena? Já. Mas hoje, assim, também é uma coisa que, para lidar com esse volume que a gente quer crescer, essa velocidade, sem tecnologia é um negócio impossível. Então, uma dor que a gente ainda tem na central de atendimento nossa, que a gente já mapeou as 3 melhores ferramentas, não vou fazer propaganda de graça, mas as 3 maiores do Brasil, que Nubank usa, o pessoal do Mercado Livre usa, que é uma coisa que a gente também criou uma consciência. Falou, se a gente quer ficar grande, a gente tem que usar ferramenta grande, se apoiar em gente boa, que é o que a gente estava falando de gente, né? Então, inteligência artificial, demais, a gente vai embarcar muito, principalmente para canal de atendimento, que é o que o cliente consome, e é meio pareto, 80% das demandas são as mesmas. O cara quer boleto, guia de autorização, rede credenciada. Então, a gente já está com um pessoal de inteligência artificial para a parte de guias, que hoje a gente leva 3, 4 dias para liberar uma guia, vai levar 1 segundo. A inteligência artificial processa isso em 1 segundo e devolve, fazendo o OCR, então ela lê desde a letra maravilhosa do médico até um laudo escrito no computador e já analisa isso e processa. A parte de telefonia é a mesma coisa. Eu falo, o pessoal não tem noção dos agentes autônomos aí, o que tá acontecendo. Ontem eu fiz um teste com uma que a gente vai implantar. Você jura por Deus que é uma pessoa falando do outro lado. Sim. Até no final você fala obrigado, amém, ela fala amém. Tipo, Sério? Eu falei, cara, é impossível. Isso aqui é impossível. O cara falou, não, é uma pessoa. E você treina todos os cenários e a AI não sai do sério. Porque às vezes uma pessoa se exalta. Nosso cliente, como a gente pega a classe C, D e E, eu falo que é um cara que ele já é desrespeitado por tudo, né? Por toda a sociedade. Então esse cara já... Tem problema de saneamento, fica no ônibus o tempo inteiro. A violência tá na frente da casa dele. Então eu falo exatamente isso. Até que é um ponto que eu falo, como a gente atende alguns órgãos públicos, umas prefeituras, eu falo, cara, quando você bota saneamento e asfalto no bairro, eu sinto. Então eu falo, investe nisso, porque para sua segurança, para a saúde pública, faz diferença. Porque a criança tá lá jogando bola, a bola bate no esgoto, e ele vai lá, brinca a bola, depois ele bota a mão na boca. Cara, ele não tem noção daquilo. Ele não tem noção. Cada R$1 investido em saneamento economiza 6 em saúde. Isso, e a gente sente isso, porque pega virose, infecção, internação. Então, a inteligência, voltando para a parte da inteligência artificial, o cliente tem uma pressão social, então ele chega aqui, no primeiro ponto de contato, ele explode. Seja na recepção ou seja na central de atendimento. Porque às vezes ele não sabe o que é uma carência. O corretor às vezes não explicou para ele, o corretor só pensou em vender. Não explicou para ele que às vezes é uma CPT, que é uma permanência. Então, se você declarou alguma doença, você tem... Para aquela doença, você tem um prazo a mais, você não pode começar a usar. Não explicou para ele, às vezes, como que é o processo de agendamento. Então, ele já entra com uma expectativa, achando que ele vai conseguir tudo, e aí ele tem esse primeiro momento aí que ele pode urgência, depois exames. Então, Quebra de expectativa. Quebra de expectativa. Aí ele quer destruir a menina da central que tá lá. Que é a primeira pessoa. Que é a primeira pessoa. Ou, às vezes, ele tá com o boleto sem pagar. Então, tipo, a menina, ela tá no direito dela, é o sistema, não pode atender, o cara explode. Então, a inteligência artificial vem realmente para ser o primeiro. O humano vai acabar? Não, o humano está pilotando por trás disso daí. Mas para dar a escala que a gente precisa, que o nosso desafio é realmente dar escala, porque a gente é um negócio de escala. Então tem aumentando a base 2, 3 mil clientes por mês aí dentro dessa base.
Então, acomodar, fazer um onboard bom. Então, a inteligência artificial aí a gente vai botar para isso. E para fraude, né? Infelizmente, aí todo esse nosso mercado aí é muito propenso à fraude, tanto por parte do próprio paciente, do próprio hospital, das clínicas. Então, a gente tem travado, seja com token. Então, quando o cara vai passar, ele precisa gerar um token. A gente achou que estava abalando com o token. Aí viu que o cara estava gerando o token de casa e mandando para o hospital ou para a clínica. Aí agora o token dura 1 hora. Mesmo assim, ele conseguia fazer isso. Agora a gente o token vê agora quando vai fazer, tem que ter um SMS, um token, um negócio no aplicativo. Porque, na verdade, a validação deveria ser pelo documento, pela guia. Mas ninguém faz isso hoje do lado do hospital e da clínica. Fica pedindo documento e guia. E hoje quase ninguém tem mais o próprio documento. É tudo aplicativo. Então, o nosso token agora vai ter geolocalização para saber que ele, de fato, está lá. Sério? Que legal. Dá para cruzar aí. A gente está fechando com o pessoal do Google aí para fazer a geolocalização. Para saber que ele está lá. Porque, infelizmente, é a segurança da própria pessoa. Para saber se alguém está usando a carteirinha dela. Que acontece, muita gente, tem umas clínicas aí que falam, me passa sua carteirinha e sua senha do aplicativo que eu faço para você todo o processo. E a pessoa, na ingenuidade, compartilha isso. E não pode. Depois vai ter 1 milhão de... E depois vai ter também o aumento do plano de saúde. Que é uma coisa que ninguém sabe. O pessoal acha que vai pro além essa conta. Eu falo que o pessoal acha que o plano de saúde é um cartãozinho, um cartão de crédito que não vem. Só tem um Ele boleto. só vai, essa conta só vai. Independente de quanto gastar, volta, paga um valor fixo. Depois de 1 ano que vem o reajuste que todo mundo reclama. É isso que eu converso. Quando eu vou a alguma empresa grande que é cliente nosso, o cara, não, vamos abaixar, eu quero apertar. Eu falo, cara, não tem problema. Esse dinheiro aqui que você tá pagando não é meu. Ele é seu. Eu só administro ele. Daqui 12 meses, eu vou sentar aqui e mostrar. Se quis apertar demais o tanto que você paga, a conta subiu. É melhor a gente ficar dentro de uma coisa sustentável, né? Putz, você não vai pagar 10 centavos na água aqui. Tem um preço daquela água, tem uma coisa. Então, a gente tem um papel, eu falo muito mais hoje, educativo, de mostrar para os caras, tipo... Porque às vezes tem alguns empresários que eles querem só apertar. Eu falei, cara, não é esse o caminho. A gente tem que... eu tenho uma proposta de entrega, né? Então, tem muita conta que a gente abre mão de falar, olha, não faz sentido ficar, porque você não está preocupado com a saúde do cara. Você quer pagar R$100 no plano de saúde, o nosso ticket médio é de 150, 180, eu não vou conseguir te entregar. Ou eu vou arcar com um prejuízo, que não é a minha proposta, ou quem está te oferecendo isso também está combinado que não vai entregar o que você está esperando. Se você estiver alinhado com isso... segue com ele. Agora, se você quiser fazer uma coisa que vai ter entrega, seu funcionário vai ser assistido, não vai ficar descoberto, aí eu consigo te entregar. E o plano de vocês tem reembolso? Não. Porque é um problema o reembolso no Brasil, né? Quase cultural. Como a gente trabalha com classe realmente mais simples, então a gente tem muita empresa de ônibus, call center. Então, na verdade, a expectativa desse público é o acesso. Ele quer ser atendido e resolvido o problema dele. O público de classe A, B já é diferente. Ele quer hotelaria, ele quer passar no médico dele, ele quer o reembolso. Eu acho que no médio e longo prazo o reembolso deixa de existir. Não faz o menor sentido não o faz reembolso. O menor sentido. E eu vejo, assim, a gente lê muito sobre a questão da saúde complementar. Os planos, por vezes, estão quase quebrados pela questão do reembolso e da judicialização. Sim. A gente vê sendo... julgado, né, uma liminar, num fornecimento de um tratamento, por milionário, vezes medicamentoso, remédio, que não é um tratamento, sendo arcado pelo plano, porque o juiz se quer, em primeiro lugar, a manutenção da vida, manutenção da saúde, e depois a análise fidedigna do contrato. E sem ter uma câmara técnica para assessorar ele. Ele decide como se ele tivesse... essa capacidade de analisar. Só complementando isso, teve um caso nosso que, graças a Deus, caiu. O cara estava falando para cumprir a sentença de um medicamento que não tinha aprovação nem pela Anvisa no Brasil. E aí, quando você contesta falando, tá, eu vou fazer o quê? Um contrabando para trazer isso para o Brasil? Porque se nem a Anvisa aprovou, ele simplesmente fala, cumpra-se. Graças a Deus... Multa diária. Multa diária. Graças a Deus, a medida caiu, porque é o bom senso. É simplesmente o bom senso. E outra coisa que me incomoda muito, nesse nosso meio é difícil, nessa nossa classe da população, que ele quer o acesso. Mas sabe quem que realmente mais demanda essa questão de liminar, e geralmente, às vezes, até colocando o governo, são as classes mais altas. É tipo quem tem a condição, mas ele quer fazer ou o convênio pagar, ou o próprio governo pagar uma coisa que não está combinado. Aquilo não faz parte do contrato. Então,
cara usa escritório caro, gasta muito dinheiro para fazer uma coisa que não está combinada. Isso que é o nosso setor, o maior desafio é isso. Pô, o carro, qual que é o maior prejuízo do carro? Cara, é o carro. Seu seguro de vida é o que você contratou, tem o cap lá. O plano de saúde não, é infinito. 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 Se o cara ainda tiver um acesso, conseguir um escritório caro, conseguir ter acesso, liminar, é infinito. É infinito, assim. Aí você fala, isso é sustentável? Não. Mas todo mundo tá se enganando, achando, não, ok, vamos dar um jeito. O mercado vai se regular. E aí você vê muita gente sumindo, os planos apertando cada vez mais. Você vê, uma Sul América juntou com a Porto, com a Redditor comprou. Um Bradesco já tá meio caminhando também para ter parceria. As redes credenciadas vão diminuir, o reembolso vai dando uma travada, porque não tem mágica. Muita gente você fala, eu peguei dois recibos. A pessoa ela não tem noção que aquilo é errado. De fraude? É fraude, mas crime. Ela não tem noção. Como ninguém falou nunca pra ela, ela achava que era ok. É crime. Super fera, assim. Ela, tipo, ok. Esses dias eu vi no Instagram uma propaganda assim... molde seu corpo para o verão. Venha no endocrinologista com reembolso programado no plano. Anúncio no Instagram. Ou seja, vamos fracionar essas notas, você não vai pagar nada, o seu plano que vai pagar o tratamento. E para uma classe, eu falo para a classe que a gente atende, até classe média e classe CDE, o preço é um negócio muito sensível para eles, porque o plano de saúde é uma coisa que ele quer, mas ele está brigando com o aluguel, está brigando com a parcela, às vezes, do apartamento. Então, no nosso público, ele literalmente seleciona. Tem uma seleção adversa de falar, olha, qual vai ser o filho que vai ter? Quem é que vai ter? Ele não consegue pagar para todo mundo. Para a classe A, é uma coisa que ela é insensível a esse preço. Ela não está nem aí quanto custa, porque ela vai ter. Eu estava com uma amiga que, mas o meu plano da vacina, da reembolso, eu falo, uma fortuna. Eu falo, mas por quê? Você pode pagar a vacina lá, não faz sentido você ter o reembolso. Olha a tua idade. O reembolso. Já vai tomar vacina. O reembolso é a mesma coisa que você ir lá pagar. Ele tá cobrando de você isso daí. Então não faz sentido. Você pode ir lá. E a maioria dos médicos seus já não atendem convênio, então vai no reembolso. Às vezes eu tento explicar, pega um plano só hospitalar para você, que realmente o que você tem que ficar segurado é da parte do hospital, porque a conta pode que é o caro. Estourar. É que nem o seguro do carro. Pô, o seguro do carro, putz, você tá querendo segurar o seu carro e conta, pelo menos contra terceiros para não sei o que pode acontecer. Mas você não vai querer, eu quero ter tudo disso. Começa a ficar muito pesado e não faz sentido, um monte de penduricalha. Paga na frente. Então, assim, para a classe A, ela é muito insensível a preço. Então, vai aumentando, ela fica mudando da esquerda para a direita, mas ela tá lá. E também faz muito sentido para as empresas fornecerem um plano de saúde, principalmente classe C, D e F, um plano de benefícios. A empresa fica muito atrativa para vagas. Veja assim, tem um plano bom, tem um ticket bom. E por vezes, algumas empresas não fornecem o plano. Muitas não fornecem, é isso que eu falo também pro pessoal. Eu tenho alguns colegas que têm empresa e não fornecem. A gente faz um modelo muito legal, que a gente faz tanto 100% quando a empresa paga, que o pessoal não sabe que isso existe. O pessoal acha que ele tem que pagar para todo mundo, que só existe essa modalidade. As grandes operadoras, tipo, as maiores, elas só trabalham com isso. Realmente, você paga para todo mundo, eu não entro. A gente não, a gente tem essa flexibilidade. A gente chama de adesão no sentido do quê? Eu vou lá, eu vou na BMS, você me libera, vai ser desconto em folha. Você não paga nada. Você não vai pagar nada. Quem vai pagar é o funcionário. O que eu consigo fazer? Onde é a vantagem disso? Que como eu tenho certeza que eu vou receber, porque você vai descontar em folha dele, eu consigo fazer em mais ou menos de 30% a 40% mais barato do que ele foi na prateleira contratar o meu próprio plano. Isso já é um ganho. O empresário já está dando um benefício para o funcionário. Ele consegue vender isso como um benefício para o funcionário. Ele fala, olha, eu consegui um plano 40% mais barato para você. E ele não tem amarração nenhuma de ter, seja um mínimo de vidas, seja ele tem que pagar alguma parte disso. E o empresário também ele não tem noção como isso pesa para o funcionário. O plano de saúde, às vezes, representa, sei lá, de 5% a 10%, dependendo do valor do funcionário que ganha, sei lá, R$ 1.800. Mas com esses mesmos 180 ou 150, ele não consegue fazer o que ele vai conseguir fazer. Você der esses 180 na mão dele. Ele não consegue contratar o plano. Primeiro que não vai chegar a 180, vai chegar, sei lá, 140 e ainda vai ter a parte tributária. O 180 que você der de plano para ele,
Você não vai ter dor de cabeça. Esse cara se acidentou, tá coberto. Esse cara ficou doente, tá coberto. Que hoje muito empresário chega, puta, o fulano tá doente, aí tem que ir lá, paga uma consulta para ele, ou paga um tratamento para ele, ou faz um empréstimo para ele. Cara, você tá segurado. Conta. Você não tá pensando mais nisso. Teve um amigo aí, a esposa, a funcionária dele, doméstica, teve pedra na vesícula, foi no SUS 1, 2, 3 vezes. Cara, nada contra o SUS, mas não dá, não tem como atender todo mundo. Pô, a mulher teve uma infecção generalizada na barriga. Cara, foi cotar. Ele falou, puta, eu cotei em tal lugar, deu 100 pau. Cotou com a gente, deu 30, porque realmente a gente cobrou só o que era pra cobrar, né? Não ia esfolar ele até que nem os outros fizeram. Se ele tivesse um plano, a vida inteira dela... Nunca ia pagar 30 não ia mil. dar 30 mil reais. Não ia dar 30 mil reais. Aí você fala, puta, não faz sentido. É 20 anos, eu acabei de fazer a conta, quase 20 anos de plano de saúde. E ela poderia, nesses 20 anos, gastar 100 mil, que ela estaria coberta. 1 milhão. Sabe que a gente na BMS, como trabalha muito com o departamento de pessoal, muito RH, recuperando muito o INSS, a gente é reconhecido pela escuta. Então a gente está sempre... A gente gravou até que nesse estúdio com a Priscila, que é maravilhosa, e a gente montou uma empresa chamada RH Tech, que é para cuidar do afastamento. Então, e dos planos do onboarding do plano de saúde. Então, o que a gente percebia, por exemplo? O teu colaborador está trabalhando, teve um acidente de trabalho, foi afastado por 8 meses. Ele tem um plano de saúde, com uma coparticipação, com um pagamento de uma parte dele. Quem paga essa coparticipação, já que ele está recebendo pelo INSS? A empresa. Porque quando ele vai voltar, tem uma continha para ele pagar. Olha, ficasse afastado 8 meses, paga 20 reais aqui e comia o salário dele inteiro. Então, a gente desenvolveu uma cobrança mensal para ele recebendo daquele pagamento que ele recebe do INSS, ele vai pagando direto para ele não precisar ficar com essa conta quando retornar ou quando vai ficar na empresa. Isso é um ponto bem legal, porque não existe um padrão, pelo menos até então não existe uma ferramenta. Tem empresa que faz isso, que é o que você falou. Tem empresa que paga o plano e depois segura para quando ele voltar descontar. E tem empresa que dá baixa. O cara fica descoberto. A empresa fala, eu tô falando que eu sei, eu vejo, eu não vou ficar com essa conta. Dá baixa nele. O cara fica afastado e ele está sem plano. Ele está afastado por um motivo. Tem alguma doença. Porque eu tô falando de empresas com, sei lá, 3, 4, 5 mil. O cara fala, como eu não vou administrar isso? É inviável. Não tem como eu ficar, não, eu vou cobrar. Tem nessa ferramenta, porque fica facultativo. Fala, olha, tá aqui, você quer continuar, tem a ferramenta e você consegue plugar isso num fluxo que, pô, a mulher, senão o RH vai controlar o quê? Na planilha, vai contratar na agenda. Vai ter 4 pessoas do teu RH fazendo só isso. Alguém vai comer bola nisso daí. Então, a gente desenvolveu, muito legal. Muito legal, assim, tem uma aderência de 100% que a gente apresenta. Isso é uma dor para o RH. Ficam loucas, e principalmente na troca do plano de saúde, fazer esse onboarding do plano de saúde. Ficam loucos, porque tem diversas categorias, cada um tem uma possibilidade de um plano, daí pode um filho, pode 2 filhos, daí pode um filho até 21 anos, outro pode até 18, outro pode... Passou dos 21 anos, tem que trocar o plano, tem que tirar do plano, a gente faz tudo isso. Legal. Na VMS é quase um andar. Um time, é um marketplace de saúde. É um marketplace de saúde, exatamente, porque a gente está sempre trabalhando com um time de DP e de RH, e eles falam, olha, não posso olhar agora para recuperação de tributo, porque eu estou cuidando aqui de um problema, de um afastamento. E olha quanto que isso custa para a empresa. Porque cada mês que não recupera, prescreve 5 anos lá atrás. Então, a gente falou, vamos tentar aqui ajudar, ser um braço deles. Eles estão fazendo urgente e deixando o importante para trás. E a gente não tem noção, assim, porque, que nem essa questão do afastamento, ele fica literalmente refém de tudo, o empregado, né, o funcionário. Cara, ele fica refém da avaliação depois para ele conseguir, que depois ele não consegue marcar. Então, a gente marca. Não, mas eu digo, olha, os prazos, eu falo, cara, o cara não consegue marcar para voltar a trabalhar. Não consegue. E o pessoal do GA, que é a gestão de afastados, ficam no meu andar. Então, é um time de telemarketing, assim. Então, eu vejo o tempo inteiro, assim, gostaria de ajudar perícia para colaborador. Gostaria de ajudar... Ele faz esse serviço. A gente que faz. Porque a pessoa que está doente, ela já
tem esse problema de não ter saneamento, não ter iluminação pública, não ter asfalto na Ela não frente tem da nem casa. tempo para resolver Ela isso. não sabe sequer Instrução. como que faz isso. Ela vai no balcão lá, o cara fala... Fala, não, agora é só pelo aplicativo, é perícia online. Então, a gente fica agendando a perícia para o colaborador, depois agenda a volta. Por vezes, ele teve... O médico dele já liberou para voltar para trabalhar. O médico do trabalho disse que não pode. Então, fica quem é que decide. Então, a gente faz todo este trabalho lá na BMS. Porque também tem o cara que não quer, né? Ele tá tranquilo. E tem o cara que quer voltar, mas não consegue. Então, você resolve essa dor. Ó, mais uma coisa aí pro pessoal da RH da Plena. Essa semana, facilitar a vida. Essa semana, a gente foi agendar uma perícia para o colaborador. Ela falou assim, mas eu estou em Portugal, eu já moro aqui há alguns anos. Mas, senhora, ela assim, mas como que eu vou? Eu moro em Portugal. Isso é um resquício que vai ficando, porque é o que você falou, o pessoal vai resolvendo no dia a dia, assim como a questão da recuperação. O cara vai resolvendo no dia a dia, ele não tá vendo. Quando você vai olhar, dependendo do tamanho da empresa, você vai ver que tem uma massa de 100 caras afastados. Sim. Pô, metade pode voltar a trabalhar, outra parte já era para ter voltado e podia ser demitido, e fica aquela coisa pendurada. Eu não sei se ainda isso aí acaba... Limbo previdenciário, a gente chama. E acaba, não sei se fica atrapalhando o seu fator lá de... Fica de risco? Fator acidentário de prevenção. Acidentário, FAP, exatamente. Puta, ainda, e tem umas coisas que você fala, às vezes você tá pagando mais por conta de uma coisa que você tá deixando lá porque você não deu atenção para resolver. A gente trouxe aqui o médico da Brinks, que é nosso cliente, de gestão de afastados, e a gente conseguiu quase zerar o limbo previdenciário dele. Da Estapar a gente zerou. E a gente fez uma conta por alto de um colaborador afastado que ganhava R$3.000, ele custou quase R$800.000 para a empresa. Então, tem muita coisa. E é o detalhe, o que a gente vem trazer é o ajuste fino. Entrar mesmo e resolver aquela dor que ninguém tá querendo, né? Que a gente vai olhar profundamente para entender, pegando este teu gancho, que por vezes não sabe, a gente encontrou um colaborador de uma grande varejista, ele era coach de CrossFit. E afastado. Afastado. Que maravilha. Que maravilha. Na folha ali da empresa. Computando no FAP. Então, são detalhezinhos que o teu RH, ele não tem tempo. Se tiver tempo, tem mais gente do que deveria. Sim. Não, o teu RH não tem depressão. Olha só, vou pesquisar, fazer uma pesquisa social para ver onde que está esse fulano que está afastado. A gente colocou antes, a gente tinha uma validação de atestado, tipo, que tinha que vir presencialmente. Hoje o nosso tem uma ferramenta lá de um parceiro que sobe o atestado e já vê se o atestado é falso, se o CID é correto. Uhum. Pô, você fala isso não tem valor, porque em tese, pra galera que fez a vida inteira isso, seja o médico do trabalho nosso, o dia a dia, ele fala, não, pra gente isso funcionou. Aí a gente falou, vamos fazer um piloto aí, nos 3 primeiros meses, já teve 2 justas-causas. Sem estresse. Tá claro, isso aqui é fraude. Isso aqui é fraude, o atestado nem sobe pra gente, infelizmente, né? Mas você tem que criar essas barreiras. Porque eu falo, o ser humano, quando ele tá mal intencionado, ele é que nem água. Ele vai achar um meio de tentar construir ali um caminho para ele. Então, infelizmente, a gente tem que botar essas ferramentas e para garantir a nossa escala, só tecnologia, só gente muito especializada para fazer isso aí acontecer. Assim, gente muito especializada, a gente sabe que vocês têm, a gente é super fã da equipe, fã da empresa, fica crescendo, torcendo pelo crescimento, tentando colaborar para o crescimento da Plena. E eu queria, a gente tem que encerrar. Foram 45 minutos desse papo maravilhoso, mas já quero deixar aqui o convite para o ano que vem, já contar de todas as novidades que já trouxeram para Plena essas 200 mil vidas. Tem que fazer a BMS começar a vender plano para a Plena agora. Tem tanto cliente já na BMS, já falou uns 3 aí que eu queria que fossem Plena. Então, vai começar a fazer cross-sell aí, montar a área de benefícios dentro da BMS aí. Pode deixar, nosso time comercial, espero que seja muito bom. Estou dirigindo ele já faz um tempo. É vendendo plano e
cortando o tributo. Fala, daqui a pouco, ó, o tributo que você tá economizando aqui, ó, você já paga o plano da Plena. Ele vai cortando. Ó, não tem dinheiro? Aqui, ó, tá aqui o dinheiro para pagar. Mas queria te agradecer, Roberto. Prazer. Muito obrigado. Agradecer a confiança nos serviços da BMS. Agradecer ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Foi um papo maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui, poder compartilhar nossa história aqui. E é o que a gente estava comentando, né? Nas grandes empresas você consegue, é mais clara essa comunicação, mas em médias, assim, que nem a gente fala, empresas de 100 milhões, 400 milhões, que nem a gente, às vezes tem que falar com o dono, uma pessoa, às vezes o RH vê isso como uma dor, então vai mostrar que eu estou fazendo alguma coisa errada, e não é isso. É uma coisa muito especializada, então acredita, ouve o pessoal da BMS aí quando ligarem aí, que é dinheiro na veia. Quem tiver precisando do 13º, aproveita que dá tempo ainda. Dá tempo, quem quiser 13 milhões, igual a Plena, liga pra gente, ó, aqui, eu sempre erro, mas por aqui deve ter um QR Code, que vai direto para as nossas redes, tem os nossos telefones, liga pra gente, que dá tempo para pagar o 13º. Aquele capital de giro lá que você precisa, tá lá em previdenciário. Até porque hoje o capital de giro tem umas taxas bem altas. O dinheiro tá lá, dá para até o prazo do 13º dá para pagar ainda, levantar e pagar. E fora, deixar de pagar daqui para frente. Sim, a gente ficou, acho, 12 meses quase sem pagar. Mais um agora. Mais um, graças a Deus. Então, queria agradecer a vocês que ficaram conosco até agora. Não deixem de compartilhar, seguir a gente nas redes, no LinkedIn. Nosso LinkedIn é muito rico. Tem mais de 4 ou 5 atualizações por dia, sempre trazendo o mundo dos negócios, o mundo dos tributos, nossas opiniões, que por vezes são muito autorais. Então, aqui é uma empresa de gente. Não, a gente não fala só o que todo mundo quer ouvir, a gente fala o que a gente acredita. A gente acredita muito no nosso DNA. Até a próxima. Muito obrigada.